E hoje vamos conhecer quais são os 10 fundos imobiliários para investir agora em abril, segundo o site do Infomoney, devido aí, ó, a essas incertezas com o Brasil e principalmente com o Trump. Claro, lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos, cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro. E segundo aí, ó, a Larissa e o Fausto, que são analistas CNPI do Itaú, é importante ressaltar que temos visto apenas um ajuste no cenário macroeconômico em que as mesmas incertezas e desafios seguem ao radar. Entendemos que a conjuntura atual continua predominantemente de volatilidade e desta forma seguimos com uma visão de montagem de posição para o longo prazo. Vamos ver então quais são os 10 fundos imobiliários para poder se investir agora em abril, segundo esses dois analistas CNPI. Claro que eles vão estar tampados aí para você, né? Mas o primeiro que você já está vendo aí na sua tela é o BTLG11, que tem aí 5 recomendações com uma variação nos últimos 30 dias de 3,56%. E claro que a gente vai estar dando uma olhadinha também no site do Status Invest para conhecer um pouquinho mais sobre esses fundos, caso você não conheça nenhum deles. Esse daí que a gente está vendo, o BTLG11, custando em R$ 97,26, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente aí a R$ 9,34. E aqui, ó, com relação à variação da cota nesse período aqui, ó, de 12 meses. Mas aqui embaixo a gente pode ver que o valor dele real, né, tá com um desconto de 6%, seria então de R$ 103,84. Ele tem aí já um valor até considerado em caixa de 13%, total aí de 616 milhões de reais. E conta aí com 376 mil cotistas. Porém, no dia que eu estou fazendo essa gravação, ainda não anunciou aí, ó, o seu pagamento de dividendo. Como a gente vê, ele anuncia praticamente na segunda semana e paga aí na terceira semana do mês vigente. E com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele tem uns incríveis 4,4 bilhões de reais. E aqui só um pouquinho dos imóveis. Eu não vou estar acessando aí o relatório gerencial, até para esse vídeo aí, ó, não ficar muito grande. E claro, também vamos analisar o trade view de cada um desses fundos imobiliários para ter uma visão um pouco mais macro. Aqui a gente pode ver que ele teve aqui, ó, uma tendência de reversão para alta, porém o RSI está indicando aqui, ó, momento de queda. Pode ser que seja um bom momento para você realizar aí a compra, caso você queira, né, melhorar aí o seu preço médio. O outro fundo imobiliário, o KNCR11, com 5 recomendações, vamos então ver um pouquinho mais sobre ele. Segundo aqui o site do Status Invest, ele está custando aí, ó, R$ 103,05, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 12. E aqui, ó, a gente pode ver com relação à evolução da sua cota nesse período aí de 12 meses. Já está aí bem próximo, né, dessas máximas históricas nas últimas 52 semanas. E a gente pode ver que justamente por causa disso, ele está aí, ó, até um valor mais caro do que o valor patrimonial dele e ele conta com 388 mil cotistas. Ele tem um bom valor em caixa, né, de 516 milhões de reais. E, nesse caso, ele vai pagar o rendimento no dia 11 de abril, equivalente aí a R$ 1,04. E com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele tem uns incríveis 7,7 bilhões de reais. E não sei se você sabe, ele possui aí, ó, CRIs na sua carteira, consequentemente, ele consegue ter uma rentabilidade com o valor dos seus empréstimos. E aqui, ó, a gente pode ver com relação à média móvel, teve aí uma reversão para a tendência de alta, porém o RSI já está começando aqui a dar sinais de reversão, chegando, né, a ficar num patamar aí de compra. Então, se você quer melhorar aí o seu preço médio, porém, como a gente pode ver, ó, ele teve uma bela de uma evolução aqui no valor da sua cota, pode ser que ele venha aí a fazer parte do seu portfólio e se você quer melhorar o seu preço médio, então começa a dar uma olhada aí nessa semana. O outro fundo imobiliário também indicado aí por esses analistas CNPI é o RBRR11, com 4 recomendações. Vamos lá dar uma olhada agora no site do Status Invest para conhecer um pouquinho mais sobre ele. E antes de eu continuar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você é louco de estar perdendo tudo que eu estou trazendo aqui para você de forma gratuita. Tudo isso daqui você só vai aprender em conteúdo pago. E a única coisa que eu te peço é que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para você acompanhar aí todas as novidades do mercado financeiro de forma gratuita.
E o RBRR11, custando aí, ó, R$ 83,60, já pagou nos últimos 12 meses R$ 10,28. Com relação aqui ao valor da sua cota, a flutuação que ele teve, né, já está até se recuperando praticamente, mas aqui para baixo a gente pode ver que ele está aí, ó, custando 8% abaixo do seu valor patrimonial e conta com 122 mil cotistas. Nesse caso, ele ainda não anunciou no dia que eu estou fazendo essa gravação o dividendo para esse mês de abril. E com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta aí, ó, com 1,3 bilhões de reais. E ele também contabiliza aí seus empréstimos, né? Ele é um fundo imobiliário de CRI. E aí, claro, não vou estar dando aquela olhada no seu relatório gerencial para não ficar muito grande o vídeo, como eu falei aí no fundo imobiliário anterior. E segundo aí o TradeView, a gente pode ver que ele chegou aqui bem baixo, ó, nesses patamares aqui, ó, em janeiro. Teve aí essa reversão ficando em bem alta. Já o RSI, devido a que esse candle tá vermelho, né, tá dizendo aí, ó, tendência de queda, pode ser que seja um bom momento para você realizar aí as suas compras, caso ele faça parte do seu portfólio. O quarto fundo imobiliário, o TRX-F11, com 4 indicações, e segundo aqui o TradeView, TRX-F11, como a gente pode ver, teve uma bela de uma derrapada aqui, ó, nesse dia aqui no dia 21 de março, né, ficando aqui embaixo, já chegando em bom momento para você realizar a compra. Obrigado aí por esse candle vermelho que teve aí nesse dia, né? E aí a gente pode ver que ele teve aqui uma reversão também na média móvel, pegando aí essa tendência de alta. O quinto fundo imobiliário, o MCCI 11, vamos lá dar uma olhada aqui no site do Status Invest. Como a gente pode ver, custando aí R$ 83,35, já pagou nos últimos 12 meses equivalente a R$ 9,80. Aqui, ó, com relação ao valor da sua cota, e mais aqui embaixo a gente pode ver que ele está aí com 9% de desconto, que o valor dele real seria de R$ 91,22 e conta aí com 102 mil cotistas. Nesse caso, ele também ainda não anunciou aí o pagamento de dividendo nesse mês, tendo como base o dia que eu estou fazendo aqui essa gravação. E com relação ao seu patrimônio, a gente pode ver que ele conta aí com 1,5 bilhões de reais. Um fato inusitado, todos esses fundos aí contam com mais de 1 bilhão de reais, segundo aí essa análise desses analistas CNPI. E aqui, como a gente pode ver, ele conta com alguns fundos imobiliários no seu portfólio e o principal sendo o seu empréstimo, né, dos seus CRIs. E segundo aí o TradeView, a gente pode ver que ele está pegando aqui uma bela de uma tendência de alta, mas justamente por esse candle negativo que ficou aqui nesse último dia, pode ser que seja um bom momento para você realizar a sua compra caso o MCCI 11 faça parte aí do seu portfólio. O sexto fundo imobiliário, o HGRU 11, com 3 indicações, a gente pode ver que ele custa aí no dia da gravação R$ 118,50, já pagou nos últimos 12 meses equivalente a R$ 11,90. E aqui, ó, com relação à flutuação da sua cota, a gente pode ver que vem se mantendo bem estável, né, aí referente a 2024. E ele também está com 6% de desconto referente aí o seu valor patrimonial e ele conta com 213 mil cotistas. Nesse caso, ele já anunciou o pagamento para dia 14 de abril, referente aí a 90 centavos por cada cota. E ele conta aí com os incríveis 2,9 bilhões de reais. E olha só a quantidade de imóveis que ele tem aí, ó, no seu portfólio. Imagina dar uma olhada no seu relatório gerencial e ver tudo isso aqui, ó. Nossa senhora, é muita coisa para você estar dando uma olhada e conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo. E claro, também segundo aí o TradeView, a gente pode ver que ele está aqui, ó, pegando uma tendência de alta e justamente também por essa vela aqui vermelha, ele está começando a dar sinais de reversão. Pode ser que seja um bom momento para você realizar aí a sua compra. O sétimo fundo imobiliário, o XPML11, com 3 indicações. Vamos lá dar uma olhada aqui também no site do Status Invest. Aqui a gente pode ver que ele está custando R$ 102,70, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 11,03. E aqui, ó, com relação à flutuação da sua cota. Mas aqui embaixo a gente pode ver que ele conta com 12% de desconto, porque o valor dele real seria de R$ 117,21, e ele conta aí com 582 mil cotistas. Esse fundo imobiliário aí, que é de shopping, que é o XP Malls, tem aí uma boa quantidade, né, de cotistas. E mais aqui embaixo a gente pode ver que ele anuncia geralmente na segunda semana do mês, pagando na terceira semana do mês vigente. Nesse caso aqui, ele ainda não anunciou seus dividendos. E ele conta aí, ó, com os incríveis 6,6 bilhões de reais. E só para você ter um pouquinho de noção de onde é, ó, que são esses shops, basta você dar um pause aí no vídeo
para ter aí mais clareza. E claro, segundo aí o TradeView, já está começando a dar sinais aí, ó, de chegar num preço mediano para você começar a fazer caixa para comprar a sua cota. E segundo aí a média móvel, ele teve uma reversão aqui de alta, mas vamos ver como ele vai se performar aí, ó, nessas semanas. Mais para trás, a gente pode ver que teve aqui uma boa de uma evolução, porém, ele começou a dar uma derrapada aqui, ó, a partir de setembro de 2024. O oitavo fundo imobiliário, o BRCO11, com 3 recomendações. E aí, segundo o site do Status Invest, o BRCO11, na data da gravação custando R$ 105,49, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a R$ 10,44. E aqui, ó, com relação ao valor da sua cota, a gente pode ver que teve uma desvalorização nesse período aí de 12 meses. E, como a gente pode ver, justamente por causa disso, ele está aí com 11% de desconto referente aí ao seu valor patrimonial e ele conta com 117 mil cotistas. Mas aqui para baixo a gente pode ver que ele anuncia no último dia útil do mês e paga praticamente na segunda semana do mês seguinte. E nesse caso o pessoal vai receber aí o equivalente a 87 centavos por cada cota. E a gente pode ver que ele conta aí, ó, com 1,8 bilhões de reais no seu patrimônio. E se você quiser também conhecer um pouco mais, né, dá pausa aí na tela para você conhecer um pouquinho mais sobre os seus galpões. E claro, segundo também o TradeView, a gente pode ver que teve uma bela de uma reversão aqui, ó, chegando aí a ficar na tendência de alta, mas aqui o RSI está dizendo que pode ser que chegue aí num bom momento de compra dessa cota. Chegando então no penúltimo fundo imobiliário, o KNHF11, com 3 recomendações. A gente pode ver, ó, que ele custa R$ 88,00, já pagou no montante de R$ 10,80 nos últimos 12 meses. E aqui, ó, a gente pode ver com relação à flutuação da cota. Teve bem pouca essa sua desvalorização mediante aí, ó, abril de 2024. E mais aqui embaixo a gente pode ver que ele está aí com 9% de desconto referente ao seu valor patrimonial e conta aí com 42 mil cotistas. Nesse caso, ele anuncia no último dia útil do mês e paga praticamente na segunda semana do mês seguinte. Nesse caso, o pessoal recebeu aí, ó, um montante de 90 centavos por cada cota. E ele conta aí com os incríveis 1,8 bilhões de reais de patrimônio líquido. E aqui a gente pode ver aonde é que ele tem os seus imóveis, além de contar também com alguns fundos imobiliários no seu portfólio e também os seus CRIs. E claro, segundo aí o TradeView, está chegando aqui bem numa tendência de mediana e aí, segundo a média móvel, está dizendo aqui que ele está numa tendência de alta e aqui a gente pode ver, ó, que teve uma movimentação de compra muito forte aqui nesse dia, no dia 26 de março. Né? Será que tem alguém aí especulando alguma coisa? Deixa aqui embaixo nos comentários. E por fim, o último fundo imobiliário, CPTS11, com 3 recomendações. E aqui a gente pode ver ele custando R$ 7,18, já pagou nos últimos 12 meses o equivalente a 91 centavos. Com relação à sua cota, a gente pode ver que teve uma pequena desvalorização nesse período de 12 meses. E aqui a gente pode ver que justamente por causa disso ele está aí com 16% abaixo do seu valor patrimonial. E ele conta aí com 356 mil cotistas. Nesse caso, ele também não anunciou ainda o seu pagamento de dividendo agora em abril de 2025, justamente por ele anunciar aí na segunda semana e pagar praticamente na terceira semana do mês vigente. E como a gente pode ver, ó, ele conta aí com os incríveis 2,7 bilhões de reais. E aqui, ó, um pouquinho dos seus fundos imobiliários que ele tem na sua carteira, né? E mais aqui para baixo a gente pode ver os seus CRIs ao qual ele empresta dinheiro e recebe aí uma pequena taxa de juros. E claro, segundo aí o TradeView, não sei o que é que aconteceu aqui, ó, essa derrapada que ele deu aqui no RSI, a gente pode ver que ele está até numa tendência de compra segundo aí esse indicador. Aqui também, ó, teve uma boa de uma movimentação de compra no dia 10 de março. Olha só o volume que teve, justamente causou também essa reversão aqui, ó, ficando nessa tendência de alta, mas aqui eu rolando mais para trás, ó, a gente pode ver que esses patamares aqui é praticamente nesse mês aqui, ó, em outubro de 2024. E aí, esses são então os 10 fundos imobiliários para você investir agora em abril, segundo aí a Larissa e o Fausto, que são analistas CNPI do Itaú. Deixa aqui embaixo nos comentários quais desses fundos imobiliários você tem na carteira e quais deles você também não tem.